A paz do Senhor, queridos, uma boa noite a todos. Estamos felizes pela oportunidade que temos nesta noite de louvar e adorar ao nosso Deus. Quero convidar você a, junto comigo, fazer uma oração para que possamos apresentar ao Senhor este período de louvor que entoaremos a Ele. Que o Senhor possa receber nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração como uma oferta agradável e suave a Ele. Pai amado, Deus querido, nós estamos felizes pela oportunidade que nós temos de estar neste momento para juntos louvarmos e adorarmos o Teu santo e poderoso nome. Pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, receber a adoração que entregaremos a Ti, que através da Sua palavra o Senhor possa ministrar a nós e trazer edificação às nossas vidas. Somos gratos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, meu querido, declarando ao Senhor que a alegria dele é a nossa força. Vamos declarar que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Tudo bem?
ela é a minha e ela é a tua força. Glória a Deus. E meu querido, em determinado momento da história da nação de Israel, eles tiveram à sua frente um inimigo que vinha pelejar contra eles. E o rei Josafá recebeu do Senhor a seguinte instrução: agora, meu filho, meu servo, é hora de você abaixar a espada e começar a levantar o louvor. E nessa noite nós vamos fazer isso, nós vamos abaixar a nossa espada e vamos levantar aquilo que pode trazer a libertação para nossas vidas, aquilo que vai chamar a atenção do nosso Deus, que é o louvor. Quantos grandes homens de
pertence a Ele. Levante o seu louvor e a sua adoração e entregue ao nosso Deus. Aleluia. E não existe, meu querido, melhor lugar para estar do que na presença do Senhor. A partir do momento que nós vivemos e experimentarmos a experiência de um real e verdadeiro relacionamento com o nosso Deus, nós vamos conhecer a grandeza dele. Que nós tenhamos isso em nosso coração, o desejo de estar sempre, sempre na presença do nosso Deus. Faço tudo, mas novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença aumente. Novamente
porque Ele é santo. Vamos declarar que Ele é digno.
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Cante conosco. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, sua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de sua presença. Vamos declarar: Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. esse é o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade.
queremos ser inundados, Senhor, pela Tua glória. A paz do Senhor, amada igreja. Como é bom estar com vocês aqui, através deste canal, para juntos cultuarmos o nome poderoso do nosso Deus. Lembre-se sempre disso, meu querido. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória ao Senhor. Quero trazer uma palavra para juntos meditarmos nessa noite, mas antes quero convidar você a, junto comigo, orar e apresentarmos ao Senhor este período para que Ele possa trazer a plena revelação de Sua palavra aos nossos corações. Nós temos que estar com os nossos corações abertos para receber a semente da palavra de Deus que Ele deseja semear nas nossas vidas nessa noite. Deus amado, Deus querido, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, somos gratos pelo período de louvor que agora, há pouco, podemos participar. E, Pai, pedimos que o Senhor tenha recebido a nossa oferta de uma forma agradável e suave. E agora, nessa noite, nós queremos abrir os nossos corações para recebermos a porção da Tua palavra. Pai, que não sejam as minhas convicções, os meus pensamentos, as minhas ideias, mas, Senhor, que flua dos meus lábios apenas aquilo que está no Teu coração para trazer a edificação a nós nessa noite. Senhor, que nós possamos ter a Tua palavra revelada às nossas vidas, para que possamos não apenas ser ouvintes, mas também praticantes da verdade que nós sabemos que está constituída na Tua palavra. Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Abra a tua Bíblia lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos fazer a leitura no versículo 45. Mateus 5, no versículo 45. Olha só o que diz a palavra de Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Eu quero pegar aqui com você novamente a parte B do versículo, onde Jesus vai dizer: porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Meu amado, o Senhor estava aqui ensinando a palavra de Deus numa passagem que é muito conhecida nossa, que é o Sermão do Monte. E Ele vai nos dar a revelação de algo muito tremendo, que o nosso Deus, Ele é justo. Quando Jesus ele fala que o Pai ele faz nascer o sol tanto para os justos, para os injustos, e também faz cair a chuva para os justos e para os injustos, Deus faz nascer um novo dia a cada manhã para todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, como também aqueles que ainda não tomaram essa importante decisão de sua vida. Jesus traz para nós um atributo de Deus, da sua justiça. Ele não coloca um favorecimento para ninguém. O que nos leva a meditar nessa noite sobre algo. O que vai fazer a diferença na nossa vida são as decisões que nós tomamos. O que vai fazer algo ser novo, o que vai fazer algo ser extraordinário em nossa vida são as decisões que nós tomamos. O dia ele nasce igual para todos. A chuva, quando ela cai igual para todos. Então, o que pode ser diferente na minha e na tua vida é a decisão que nós iremos tomar. O que pode fazer a diferença, o que pode mudar a nossa história, o que pode gerar o milagre de Deus em nossas vidas são as decisões que nós iremos tomar.
E nós precisamos pegar o exemplo de homens que tomaram decisões corretas, mesmo em um ambiente onde existiam pessoas, homens iguais a eles, mas que decidiram não tomar uma atitude. E eu quero trazer o primeiro exemplo para nós nessa noite, o de Davi. Davi, ainda quando ele era jovem, ele vai para um campo de batalha onde Israel estava reunido para pelejar contra os filisteus. E dentro dessa batalha, você conhece a história, existia um gigante chamado Golias. E este homem afrontava o exército de Deus de dia e de noite. Desafiava alguém para o enfrentar. E todos aqueles homens que estavam reunidos do exército de Israel no campo de batalha, inclusive o próprio rei Saul, eles temiam a afronta daquele gigante. E de repente, chega um jovem, baixinho, não tão forte como aqueles soldados que estavam na linha de batalha. E ele vai ali não para guerrear, mas para levar, digamos assim, um lanche para os seus irmãos. E quando ele chega naquele ambiente, e ele percebe todo o medo que está naquela atmosfera, e ele escuta aquele gigante desafiar o exército de Israel, mesmo em um ambiente igual a todos que estavam ali, mesmo com recompensas sendo prometidas pelo rei igual a todos, Davi ele vai tomar uma decisão. Davi ele vai tomar uma atitude. Quando ele escuta Golias desafiar o exército, ele imediatamente se levanta e diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Meu querido, Davi, ele está, para começar, ele não foi nem para guerrear, mas quando ele chega naquele mesmo ambiente, quando ele se encontra na mesma situação que todos aqueles homens, ele decide tomar uma atitude. E ele fala: eu não aceito esse tipo de afronta que esse gigante está fazendo. Quem ele pensa que é para fazer isso? Quem ele está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele toma uma atitude. Ele se apresenta diante do rei. Ele se apresenta diante de Saul e fala: eu vou enfrentar. Claro, naquele momento todos ficaram assustados, mas você não tem porte para ir. Mas Davi, ele tinha no seu coração a atitude e a decisão de fazer aquilo que era o certo, aquilo que era o correto, aquilo que poderia trazer a liberdade e a salvação para Israel naquele momento. E ele, com o seu coração cheio de coragem e decidido, ele vai ao encontro do gigante e o derrota. E ali Davi começa a despontar como aquele que seria o maior rei de Israel. Um homem vencedor. Um homem que ganhou muitas batalhas. Mas também é um homem que tinha a decisão e a atitude no seu coração. Quando ele se deparou com aquela situação, ele tinha uma escolha. Assim como todos os soldados que estavam ali na frente de batalha tinham uma escolha de ficar com medo, de se sentir coagidos pelo gigante, de não ir, de não aceitar o desafio. Davi, ele chegou naquele momento com a mesma perspectiva, com a mesma decisão que os outros. Ele poderia tomar a mesma decisão que os outros soldados. Inclusive os seus irmãos estavam ali.
E ele poderia ter tomado a mesma decisão. Ele poderia ter ignorado a afronta do gigante, dizendo: eu vim aqui apenas para trazer um lanche aos meus irmãos, eu não vou me envolver com isso. Isso não faz parte daquilo que eu vim fazer neste local. Mas quando ele se encontra na mesma situação que todos, de escutar a afronta daquele gigante, ele toma uma decisão: eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar a afronta desse gigante para o Deus que eu sirvo, para o Deus que eu amo, para o Deus que eu conheço. E ele, nós sabemos a história, enfrenta o gigante e se torna vitorioso. Com Davi nós aprendemos, meu querido, que não importa se nós estamos naquela mesma situação, o que vai fazer a diferença é a decisão que nós vamos tomar. A decisão que nós vamos ter, a atitude. Atitude significa ação. Atitude significa sair da zona de conforto. Atitude significa não aceitar aquilo que está sendo proposto por afronta naquele momento. E Davi, ele não aceitou a afronta. Davi, ele não queria saber se existia naquele exército 1.000, 10.000 homens covardes. Ele não se importou com isso. E lhe digo mais, Davi, ele nem se importou com a recompensa material que Davi estava dando para ele. O que motivou, o que despertou a atitude em Davi foi a afronta que o gigante fez contra Deus. Porque quando Davi ele declara: olha, quem é ele para falar contra o Deus vivo? Ele sabia que existia um Deus que era poderoso, o grande eu sou. Aquele que era, é e para sempre há de ser. Davi ele conhecia a Deus pelos seus momentos de intimidade que ele tinha, ainda como pastor de ovelhas de seu pai. Quando ele apacentava as suas ovelhas, a palavra de Deus nos mostra que ele adorava ao Senhor com a sua harpa. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, a tal ponto de Deus falar: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Então Davi ele conhecia a Deus, e isso despertou nele a atitude para não aceitar a afronta do inimigo naquele momento. E meu querido, assim como Davi, ele não aceitou e teve uma atitude de enfrentar e saiu vencedor. Nós temos que aprender que não importa a situação que está vivendo este mundo, nós precisamos nos colocar como os filhos de Deus que somos, aceitar as promessas de Deus nas nossas vidas e aplicá-las, e tomar a atitude de enfrentar as grandes batalhas que nós vamos enfrentar neste mundo. Nós não devemos aceitar a afronta. Nós não devemos aceitar as condições que o mundo tenta colocar para nós. Mas nós temos, assim como Davi fez, nós temos que tomar a decisão e ter uma atitude de enfrentar. Porque nós temos que confiar que o nosso Deus estará ao nosso lado. Davi, ele sabia que o Senhor estaria do seu lado para enfrentar aquele gigante. Quando ele vai para a batalha, ele fala: você vem a mim com espada e com escudo, com lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor. A atitude de Davi foi motivada porque ele conhecia quem estava do seu lado. Meu querido, se nós queremos fazer algo diferente, como nós vimos no primeiro versículo que lemos, o sol ele nasce para todos, a chuva cai para todos. O que vai naquele campo de batalha, as recompensas, a afronta estava sendo apresentada para todos, mas um jovem tomou a decisão, um jovem teve a atitude. Nós precisamos também ter a atitude, a decisão, porque isso vai mudar. Ficar na zona de conforto, esperar as coisas cair do céu, não é a forma que Deus trabalha.
Deus ele vai agir nas nossas vidas quando nós tomarmos a atitude, a decisão de agir. Deus ele vai manifestar a sua glória, o seu poder, quando nós decidirmos, quando nós tomarmos a atitude de assim fazer. Nós temos que aprender com Davi a despertar em nós um coração com atitude. Aproveite as oportunidades que são colocadas na nossa frente e tome uma atitude. Às vezes, meu querido, nós esperamos algo de muito sobrenatural acontecer. É claro que Deus pode operar esses milagres. Nós cremos. O Senhor parou o sol para favorecer a Josué. É claro que Deus opera milagres ainda extraordinários dessa forma. Eu creio nisso nos dias de hoje. Mas, meu querido, nós temos que estar atentos às pequenas oportunidades que o Senhor nos coloca, nas pequenas coisas que o Senhor nos apresenta, para que possamos sair vitoriosos das situações. Nós muitas vezes queremos esperar algo assim sobrenatural acontecer, algo de diferente. Nós muitas vezes queremos que caia fogo do céu. Nós queremos apenas crer quando algo de muito sobrenatural acontece, sendo que nós precisamos entender que Deus ele nos apresenta as oportunidades e espera de nós a decisão e a atitude. Eu vou te contar uma historinha rápida. Certa vez em uma cidade veio uma grande inundação, uma grande chuva. E as pessoas começaram a ser evacuadas de suas casas. E um senhor cristão, ele falou: eu não vou sair da minha casa porque Deus vai me livrar. Este homem ele tinha uma fé, falou: Deus vai me livrar. E a água começou a subir, e esse senhor ele foi obrigado a ir para o telhado da sua casa. Quando ele já estava no telhado da sua casa, os bombeiros foram com um bote salva-vidas e falaram: venha, vamos embora. E esse senhor disse: não, eu vou esperar, porque Deus vai me livrar. E de repente a água começou a subir e ele teve que ficar de pé, porque a água já estava batendo na sua cintura. Veio uma lancha dos bombeiros e falou: vamos embora, você já está quase sendo submerso pela água. E ele falou: meu Deus vai me livrar. E quando ele já estava quase afogando, com a água pelo pescoço, veio o helicóptero do bombeiro com aquela cesta e falou: suba logo, senão você vai morrer afogado. E ele gritou: o meu Deus vai me livrar. Aí a água veio, colocou-se por cima dele e ele morreu afogado. Esse senhor chegou muito bravo no céu. Mas chegou muito bravo no céu. E foi querer prestar contas com Deus. Eu falei assim: poxa vida, Senhor, eu estava, aqui é lindo, maravilhoso, mas eu estava lá na terra, esperando o Senhor me livrar e eu acabei morrendo. O Senhor pisou na bola comigo. E Deus põe a mão na cabeça, baixa assim, e fala: mas, ô cidadão, deixa eu te falar uma coisa. Eu te mandei o bote salva-vida, eu te mandei a lancha, eu te mandei o helicóptero, você não quis. Sabe o que acontece, meu querido? Deus ele nos coloca na nossa frente muitas oportunidades. Ele coloca para nós muitas coisas, para que possamos usufruir de todas as promessas que Ele tem na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós decidimos não aceitar as coisas simples que Deus também coloca para nós. Lembre-se, Davi, ele foi para o campo de batalha para fazer algo simples, levar um lanche para os seus irmãos. Mas ali ele viu a oportunidade que ele tinha para honrar o nome de Deus. Algo simples. Nós precisamos aprender a enxergar o agir simples de Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes nós queremos espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado. Nós queremos apenas aceitar a ação de Deus como algo extraordinário. Meu querido, nós estamos passando por esse momento de pandemia e para a glória do Senhor estamos todos bem.
Estamos todos salvos. Meu querido, não queira pegar essa doença para se sentir protegido por Deus. Não queira pegar essa doença para falar, não, agora que eu peguei a doença eu vou ser curado por Deus. Não, o agir de Deus também é para te prevenir de pegar essa doença. Mas as pessoas acham que o agir de Deus é só para curar. Mas o cuidado que o Senhor tem nas nossas vidas é nos preservar de sermos contaminados. Isso tem que gerar em nós a atitude de agradecer a Deus. A decisão de agradecer a Deus. Nas coisas pequenas. A atitude é algo importante para vivermos as promessas do Senhor. Eu quero te dar o segundo exemplo dessa noite. Quando Paulo e Silas, eles estavam presos. Assim como havia naquele lugar outros prisioneiros que provavelmente só reclamavam, só se lamentavam, ou alguns já estavam desenganados, assim, a minha vida realmente é passar aqui o tempo todo. É claro que existiam naquela prisão homens que mereceram estar ali, mas também pelo sistema político que estava regendo naquela época, existiam homens que talvez não merecessem estar ali. Mas, meu querido, a situação, o ambiente, toda aquela condição que tanto Paulo e Silas estavam vivendo, como os outros prisioneiros, não impediu a esses dois homens de cantar, de orar e de adorar ao Senhor. Ao invés de ficarem lamentando, ao invés de aceitarem a condição de prisioneiros, de condenação que estava sendo imposto naquele momento para eles, esses dois homens, eles resolvem abrir a sua boca e cantar ao Senhor. Eles resolvem abrir a sua boca e orar ao Senhor. A decisão, a atitude deles de não se conformar com a situação que eles estavam vivendo vai trazer a libertação para eles. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com Paulo e com Silas que não importa o ambiente que nós estamos vivendo, ou você acha que era um ambiente agradável. Se você já viu alguma reportagem sobre o sistema de presídios do nosso país e ficou espantado com as condições de saneamento básico, ou às vezes até as condições desumanas na qual os prisioneiros vivem, com prisões lotadas, sem o mínimo de higiene. Agora você imagina isso há quase 2000 anos atrás, onde você não tinha nenhum tipo de saneamento básico. A prisão provavelmente ela tinha um mau cheiro, porque as necessidades eram feitas ali. Com certeza, muito lixo. E com isso, animais como baratas, como ratos. E detalhe, esses homens estavam sentindo nos seus próprios corpos a dor de estarem ali. Porque a palavra diz que eles foram castigados, eles foram chicoteados. E nós sabemos que o clima ali na região de Israel não é um clima muito ameno, é um clima árido, um calor, e o suor entrando nas feridas, trazendo dor. E isso não foi o suficiente para calar a voz de Paulo e Silas. Porque a palavra de Deus diz, e talvez pelo período em que eles começam a fazer isso, toda a prisão já estava dormindo. Todos aqueles que já estavam presos e que estavam acostumados a viver naquela condição, já estavam adormecidos, esperando amanhecer um novo dia onde eles estariam novamente presos.
Mas Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles não estavam acomodados, eles não se acomodaram. E eles começam a cantar e louvar e adorar ao Senhor. E a história você também conhece. A palavra de Deus diz que aquele lugar começou a estremecer e a prisão foi aberta. Os grilhões que prendiam foram quebrados. Oh, meu querido, a atitude, a decisão destes homens de não se conformarem no ambiente que eles estavam, mesmo tendo outras pessoas que já estavam conformadas, mesmo outras pessoas que já estavam aceitando aquela situação, eles não deixaram isso invadir os seus corações e eles começaram a louvar ao Senhor e eles alcançaram com isso a libertação, eles alcançaram com isso a salvação. Meu querido, nessa noite entenda isso, compreenda isso. A decisão que eu e você tomarmos, a atitude que nós tivermos, isso vai definir o que vai acontecer na nossa vida, porque as promessas de Deus já estão estabelecidas para nós, elas já estão feitas, basta nós tomarmos posse disso em nossa vida. E como que eu vou tomar posse de todas as promessas de Deus na minha vida? É tomando a atitude, é tomando a decisão de agir e não aceitar as coisas que tentam me tirar do foco. E o foco tem que ser Deus. O mundo está vivendo numa crise. Você assiste os jornais, você entra na internet, você lê matérias e tudo que você consegue enxergar e escutar é que o arroz está caro. E deixa eu te dar uma dica, não é hora de queimar arroz, viu? Conserva o teu arroz aí que está caro. Cada vez que você queima um arroz, está caro queimar arroz, viu? Toma cuidado. Mas, meu querido, toda vez que você liga a sua televisão, você escuta uma matéria, você só consegue ver que está em crise, o desemprego aumentando, a economia tendo retrocessos, o mundo inteiro vivendo uma dificuldade financeira devido à pandemia. Mas, meu querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção nessa frase. Não importa se o mundo está em crise. O que vai fazer a diferença é a decisão de você ter, a atitude de você compreender que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença. Porque a minha esperança não está depositada neste mundo. Os meus recursos não são provenientes deste mundo, mas sim do reino celeste. Porque a minha esperança está em Cristo. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Glória a Deus. Compreenda isso, tome essa decisão de deixar isso entrar no teu coração. E a decisão disso tem que gerar uma atitude em mim e em você, de não reclamarmos. O mundo está assim. Eu ouvi de fulano, aconteceu com isso, aconteceu com ciclano. Meu querido, tome a atitude de deixar dos seus lábios toda a murmuração e apenas fluir palavras que glorifiquem o santo nome do Senhor. Nós precisamos aprender a mudar o nosso linguajar. A atitude de mudar o nosso modo de falar vai fazer a diferença no nosso dia a dia. A palavra nos ensina que a vida e a morte estão na ponta da nossa língua. E aquele que souber utilizar bem, comerá do seu fruto. Meu querido, preste atenção. Não fala que você tem uma enfermidade. Essa minha diabetes. Essa minha dor de cabeça. Essa minha dor nas costas. Esse meu marido maldito. Esse meu filho que não quer saber de nada. Meu querido, muda o teu linguajar. Se você está falando que a doença é sua, você está tomando posse da doença. Mas fala, essa diabetes que está me assolando nesse momento, eu não aceito ela na minha vida. Isso é ter atitude, isso é ter decisão para ser curado. Esse meu filho que tem me dado problema, eu profetizo que ele vai ser ainda um grande servo do Senhor. Isso é ter atitude, isso é decisão. Essa minha vida, essa minha vida financeira é uma lástima, meu querido. Esse meu salário, esse meu olerite que mais parece uma cebola,
Porque quando eu abro só me faz chorar. Ah, esse miserite que eu ganho. Meu querido, não se apegue a essas coisas, mas no nome de Jesus profetize. Aqui está a provisão de Deus na minha vida, e eu sei que o Senhor irá prover, e eu conseguirei pagar as minhas contas, e ainda vou poder ter um momento de lazer com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. Eu vou usufruir bem disso que o Senhor está me dando, será o suficiente para que eu possa viver, e Ele irá abrir novas oportunidades para que eu possa conquistar as coisas. Mude a sua concepção, mude a sua forma de falar, tome a decisão. Não importa se no teu trabalho todos falam mal do teu chefe, se todos falam mal daquele trabalho, comece a abençoar a vida, porque se o seu chefe crescer, você pode ser aquele que vai crescer junto com ele. Tenha atitude. Muitas pessoas acabam sendo influenciadas pelos seus colegas de trabalho. Ah, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, nosso chefe é isso, nosso aquilo. Tome a atitude, a decisão. Eu não aceito isso, eu vou ajudar o meu patrão a crescer, porque se ele crescer, eu posso crescer junto com ele. Isso é ter uma decisão, isso é ter uma atitude. Ore para que o Senhor abençoe o teu patrão. Ore para que Ele abençoe o teu trabalho. Veja nisso uma oportunidade de crescimento profissional. São as pequenas oportunidades que o Senhor dá na nossa vida, que nós precisamos aproveitar, ter a decisão. Decida abençoar, tome a atitude de abençoar o teu trabalho, porque isso pode ser a oportunidade de você alcançar coisas maiores na tua vida profissional. Não aceite ficar presos em remédios. A própria palavra remédio diz que é remediar, é algo que tem que ser paliativo. Mas, meu querido, tome a decisão, a atitude de ser curado, de viver algo novo na sua vida, na tua parte, na tua vida de saúde. Decida tomar a atitude de não aceitar as coisas deste mundo. Não é porque o mundo diz que deve ser desse jeito que nós devemos aceitar. Não é porque o mundo diz que nós devemos pecar, que nós precisamos pecar. Tome a atitude, a decisão de viver de uma forma santa. E para encerrar, meu querido, eu quero trazer para nós a reflexão daquilo que vai gerar em nós a atitude, daquilo que vai gerar em nós a decisão. Preste atenção. Eu vou te dar mais um exemplo para encerrarmos. Pedro, quando ele estava naquele barco e ele foi andar sobre as águas como Jesus estava andando, ele tomou a decisão de ir. Ele teve a atitude de sair do barco. Agora, o que fez ele afundar foi que ele perdeu o foco em Jesus. Ele começou a ficar preocupado com as ondas que estavam ao seu redor e ele perdeu o foco. Meu querido, aquilo que tem que ser a nossa principal decisão, aquilo que tem que gerar em nós a atitude, é termos a fé, a convicção em Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus. Ele vai gerar em nós a decisão e a atitude. Aproveite as oportunidades e não tire os olhos de Jesus. Não importa aquilo que está ao teu redor. Mantenha-se firme, decidido e tenha a atitude. Nessa noite, tome a decisão. Tome a atitude. E você que está me assistindo e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a tomar a maior e melhor decisão da tua vida e ter uma atitude nesta noite. Compreenda algo. Nós fomos colocados como uma condição de pecador. Nós não somos capazes de trazer a nós mesmos a salvação. Nós necessitamos de um Salvador. E nessa noite eu quero convidar você a tomar a decisão de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você já viveu muitas coisas, já talvez aceitou as condições que o mundo tem imposto para você. Mas existe algo que pode mudar a tua vida. Existe um nome que pode mudar a tua vida. E este nome é Jesus. Ele foi a prova de amor do Pai por mim e por você. E Ele tomou a decisão, por livre e espontânea vontade, de se entregar numa cruz, de morrer uma morte terrível,
para que eu e você pudéssemos usufruir de uma vida eterna, para que eu e você pudéssemos usufruir das promessas de Deus. Você já lutou tanto, você já tentou tantas coisas, você já se decepcionou com homens, você já se decepcionou com religiões, você já se decepcionou com placas de igreja. Aqui não estou te oferecendo placa de igreja, não estou te oferecendo religião, estou te oferecendo Jesus Cristo. Tome a decisão nessa noite, tenha a atitude, e isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua história. Se você deseja tomar essa decisão, se você deseja ter essa atitude, coloque a mão sobre o teu coração e repita essas palavras comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso a Ti como sendo o único, suficiente Salvador. Eu te aceito, Jesus, como aquele que será o meu Salvador. E te peço nessa noite, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Tome posse dessa decisão e dessa atitude. Seja bem-vindo à família de Cristo. E comece a viver algo novo. Busque na palavra de Deus, que é a verdade, o alimento. E nós estamos aqui sempre dispostos a te ajudar. Meu querido, você que nessa noite tem sofrido com enfermidade, tem passado grandes dificuldades financeiras, tem vivido momentos de contendas no seu lar, eu quero agora, junto com você, orar e pedir que você coloque uma decisão no teu coração e a partir de hoje tenha a atitude de mudar a tua vida, a tua história. E isso você pode começar pelas tuas palavras. Não deixe mais a murmuração, a reclamação, palavras de xingamento subir à tua boca. Mas agora, assim como Paulo e Silas, não importa a situação que você está vivendo, mas assim como Paulo e Silas, eles estavam numa situação terrível, eles clamaram e oraram e adoraram ao Senhor, que isso seja uma decisão que suba agora no teu coração. Não importa se você está vivendo uma enfermidade, onde todos estão ali do teu lado, vivendo a mesma coisa, e você não consegue enxergar a esperança. Tome a decisão de enxergar a cura e a atitude de reivindicar a promessa de Deus de cura na tua vida. Se você está vivendo por grande crise financeira, não se importe com a crise que o mundo está passando. Lembre-se, você não está em crise, você está em Cristo. Tome a decisão de começar a mudar a tua vida e tome a atitude de abençoar aqueles que te empregam, abençoar o teu salário, abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você está passando por grande dificuldade no teu lar, você não vê mais esperança no teu casamento, agora é a hora de você tomar a decisão de lutar pelo teu casamento e a atitude de se colocar de joelhos para orar, porque lembre-se que o nosso campo de batalha, meu querido, não é contra a carne e não é contra sangue, mas contra principados e potestades. O nosso campo de batalha com o nosso inimigo é na nossa mente. Fecha os teus olhos, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu oro agora por todos aqueles que têm sido assolados por enfermidades. Pai, nós tomamos agora a decisão, Pai, de vivermos a Tua cura em nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E com isso, ó Pai, nós podemos usufruir de uma saúde aqui nesta terra. E nós pedimos que agora o Senhor intervenha na vida daqueles que estão enfrentando grandes enfermidades. Pai, todos aqueles que têm enfrentado um câncer, que o Senhor agora ministre a cura no nome de Jesus. Todos aqueles que têm enfermidade de diabetes, ó Pai, pressão arterial, Senhor, até Covid, Pai, dores nas costas, de cabeça, nós agora pedimos que o Senhor intervenha com a Tua mão e com o Teu sangue poderoso no nome de Jesus. Nós tomamos a decisão, ó Pai, de sermos curados, porque nós temos a fé para isso. Nós cremos no Teu nome, Senhor, que é poderoso para nos curar. Eu oro por todos aqueles que têm enfrentado, ó Pai, grandes crises financeiras, que o Senhor, ó Pai, agora intervenha, que o Senhor dê a sabedoria para que eles possam sair dessa crise. Assim, ó Pai,
como aqueles que têm vivido uma grande tempestade em seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Eu intercedo agora a Ti, ó Pai, para que o Senhor traga a paz, que o Teu Espírito Santo agora traga a paz para este lar. Pai, os casamentos que estão prestes a terminar, que o Senhor, ó Pai, agora quebre todo o jugo, toda a mágoa, e o Senhor ministre o perdão nos corações para que o casamento possa ser restaurado. Nós oramos abençoando o Teu povo, no santo e poderoso nome de Jesus. Eu peço, Pai, agora que o Senhor dê uma semana abençoada para os Teus filhos, que eles possam, ó Pai, viver todas as Suas bênçãos, e desperte em nós, ó Pai, um coração atento para tomar as decisões e termos a atitude, ó Pai, e aproveitarmos todas as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Querido, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. Até o nosso próximo encontro. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Até mais.